Começamos. Esperar o pessoal chegar. Que hoje nós vamos assistente Sofia aqui, ela não está aparecendo no vídeo, mas ela está aqui me auxiliando aqui para a gente tentar fazer desse jeitinho diferente. Mandem aí se vocês estão ouvindo bem, se estão vendo bem, se estão conseguindo enxergar o que está escrito, para ver se a gente segue desta forma. Vamos ver, parece que deu uma travadinha, vamos ver se volta. Voltou? Voltou? Estamos ao vivo? Uhum. E o pessoal aí, quem entrou aí? Ideilda Araújo. A Ideilda. Fernandes. Deis Fernandes, a Deis. Rosângela Caldas. Roselaine Caldas. Maria José. Maria José, boa noite. Silvia Crê. Silvia Crê, tia Silvia, boa noite. Vamos ver quem mais. Ivonete. Ivonete, boa noite. E o pessoal tá falando aí que tá ok o vídeo? Estão me ouvindo bem? A Ideilda falou que o som tá bom. O som tá bom? Tá vendo tudo bonitinho? Roselaine falou que a imagem tá um pouquinho ruim, tá embaçada. A imagem tá um pouquinho embaçada. Vê se melhora aí. Vê se o foco melhora. Espera aí um pouquinho. Empresta o seu celular para mim, para eu olhar as mensagens. Isso, vou ficar aqui com este celular, que aí eu vou olhando as mensagens aqui também. Vamos ver. Boa noite, Manu. Boa noite, Gustavo. Dona Tetê, boa noite. Muito bem, pessoal chegando aí. Parece que deu uma travadinha aqui. Vamos ver quem mais. Não, tá funcionando. Vamos lá. Mandem aqui se está tudo bem. Se estão gostando dessa nova forma aí pra gente fazer uma live um pouquinho diferente. Estou aqui com um reloginho e olhando as mensagens aqui. Roselaine disse que melhorou. Eu mudei a internet aqui do celular, Roselaine. Vamos ver. Kislaine, boa noite. Obrigada, Ivonete. Vamos ver quem mais. Muito bem. Isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho eu dou mais uns oizinhos aí. Deixa eu entrar aqui de novo. Vamos ver. Voltou? Tinha dado uma travadinha aqui. Se eu só deixar. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui de novo. Elza Araújo mandou. Oi, a Elza. Muito bem. Fala um pouquinho mais alto. Manuel falou que está muito bom. Gustavo mandou que tá ok. Manuel, que bom. Gisele, boa noite, Gi. O pessoal tá falando que a imagem melhorou. O que eu coloquei? Acho que a internet agora ficou boa. Vamos ver quem mais eu vou dar um oizinho aqui. Marilene, não falei oi, boa noite. Maria José, Rosângela. Roselaine Caldas, Deis, Gisele lá com o professor Breno, Kislaine, Gustavo, Elza, Dona Tetê, Rosângela Paim, boa noite Paim, Ângela Campos, Silvia Crê, Marilene, Ideilda, A vó Fátima tá perguntando se você tá aí. Vó Fátima, a Sofia tá falando vó Fátima, minha mãe. Oi, mamãezinha. Estamos aqui. Vamos começar. Daqui a pouco eu pego de novo. Ó, tia Dulce também, já vi aí um oi, lindas. Tia Dulce, boa noite. Então, pessoal, sempre lembrando de pegarmos a nossa aguinha aqui para fluidificar. Pegarmos o nosso livrinho de estudo, Caminho, Verdade e Vida. Quem não tiver o livrinho pode baixar em PDF na internet. Baixa no Google essa liçãozinha aqui. E a lição de hoje é a lição 28, escritores.
Vamos falar um pouquinho da lição de Jesus que está anotada em Marcos, capítulo 12, versículo 38. Hoje eu até trouxe aqui, né? Como todos os dias temos aqui. Hoje temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos um livrinho da Patrícia, que se chama Casa do Escritor, que eu vou falar um pouquinho deles para vocês durante a live. E temos aqui a nossa companheirona, nossa Bíblia. Então, quem quiser ir lá dar uma olhadinha, né? Em Marcos, capítulo 12, versículo 38. E quem quiser, o bom aqui é a gente acompanhar pelo livrinho, né? Caminho, Verdade e Vida, que é um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier pelo espírito do Emmanuel. Gente, tem lições nesse livro aqui que parece que o Emmanuel veio ontem na Terra e escreveu esse livro, né? Porque, nossa, todas as lições estão se encaixando perfeitamente ao nosso modelo, a tudo que está acontecendo com a gente atualmente, né? E como está sendo bom. Até parabenizar o pessoal lá da diretoria da Casa do Caminho, a Paim, né? Que adotou esse livrinho aqui para poder a gente fazer o estudo. Tá tudo bem aí, assistente? Deu uma travadinha, mas tá bom. Deu uma travadinha. A imagem. O pessoal tá escrevendo aí que travou? Enquanto não, acho que só foi o meu. Acho que deve ter sido o seu celular aí. Uhum. Se começar a travar, vocês avisem aí que minha assistente me avisa, eu dou uma paradinha aqui pra gente reconectar as coisas, tá bom? Tudo bem aí? Hoje eu tô chique, né, de assistente. Bom, pessoal, ainda temos 4 minutos, vamos lembrar umas coisinhas aqui nos nossos 4 minutinhos. O Bazar da Casa do Caminho está funcionando. Então, quem quiser e puder, né, não for do grupo de risco e puder aí ajudar a gente tá com o bazar aberto, mas a gente está atendendo com um número limitado de pessoas e estamos atendendo. A pessoa tem que estar lá, tem que ir de máscara, álcool gel, todas as precauções necessárias, né? É só entrar em contato aqui no direct do Facebook ou com alguém lá da casa, tá? Peraí só um minutinho, minha assistente me chama. O pessoal tá comentando que a imagem tá um pouco ruim. Não, assim, tá inteira. Tipo, tá quadradinho. O quadradinho tá ruim. Será que é o meu Wi-Fi? Que está meio... Peraí, pessoal, vou sair um pouquinho da live e já volto. Vamos ver aqui. Não sai, não fecha a live. Vamos ver a internet aqui, como é que estamos. Vamos lá. Pra gente ver se tá. Voltou? Tá ao vivo? E aí, pessoal? Voltamos? Melhorou a imagem um pouco? Comentem aí. Peraí que agora tá melhorando devagarinho. Tá melhorando? Tá Trocamos aqui o roteador da internet. Vamos ver se melhora. Ok aí, assistente? Melhorou. Melhorou? O pessoal mandou aí? Melhorou, pessoal. Melhorou, tá né? aqui. Trocamos aqui a conexão com a internet. Então, lá, lembrando, nosso bazar funcionando. Quem quiser e puder, temos coisas lá com preços excelentes. É só conversar com a gente aqui pelo direct para marcar seu horário. Quem mora lá pertinho da Casa do Caminho, é só ir lá dar uma batidinha no portão que as meninas atendem lá, tá bom? Quem conseguir comprar lá no nosso bazar ajuda muito a gente a manter a casa, né? Porque as contas não entraram na quarentena, então estamos aí na luta. Então quem puder dar essa força pra gente lá com o nosso bazar, tá bom? E é isso aí, falta mais um minutinho. Vamos lembrar de pegar a aguinha, quem não pegou. E quem puder e quiser acompanhar a leitura aqui com o livrinho Caminho, Verdade e Vida. Hoje também a gente vai
colocar o livro aqui na tela, né? Vamos ver se dá certo esse jeito novo aí de fazer a live. Tudo ok, assistente? Podemos começar? Falou pra melhorar o foco, tô tentando aqui, só que tá, por causa que tá pegando muita luz na televisão, entendeu? Pegando a luz, e não vai ter jeito, vamos ter que administrar essa luz aí um pouco. Se eu for mais perto assim, melhor? É porque tá travando, agora travou de novo um pouco. Mas acho que é do seu telefone, né? Mas a TV acho que dá pra ver bem, né? Enfim. E me ouvir, vocês me ouvem bem? Se vocês me ouvirem bem, já fico contente. O pessoal escreve aí. Ouve bem, só a imagem que tá meio ruinzinha. Isso? Pelo que o pessoal tá falando aqui. Isso. Se vocês estão me ouvindo bem, minha beleza não é tanta assim, né, gente? Até é bom desfocar um pouco. Vocês estão me ouvindo bacana? Tá colocando que tá ouvindo bem? Se estiver ouvindo bacana, tá muito bom. Ela disse que se ficar um pouquinho mais perto, fica melhor. Um pouquinho mais perto? Assim? Melhorou? Estão me vendo melhor? Mas o mais importante é vocês me ouvirem melhor, tá bom? Bom, então estão ouvindo bem. Estão ouvindo bem? A imagem a gente vai tocando. Vamos começar 20h30 em ponto. A hora que eu fui aí, a Lu, Breno, tem já mais uma turmona aí, Tia Dulce, tem uma turma boa aí de volta. No final da live eu tento dar mais uns oizinhos aí pra vocês, tá bom? Então agora vamos para um dos melhores momentos da nossa live, que é fazer a prece, né? Então vamos, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, ou pode se manter com os olhos abertos. O importante é a gente se conectar com o plano maior. Vamos nos conectando com Deus Criador e vamos agradecendo a Ele por esse planeta que Ele construiu para ser nossa morada. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, pelo alimento, pela terra fértil, pela água limpa, pelo calor do sol, pela energia e pelo equilíbrio da lua, pelos animais, pelas belezas naturais. Vamos agradecendo ao nosso Pai por tudo isso que temos, por tudo isso que Ele nos deu. Vamos agradecendo a nossa inteligência, vamos agradecendo a nossa saúde, a nossa família. Vamos agradecer até os nossos problemas, que tem servido para nós como degraus para a nossa subida aí na nossa escala evolutiva. Vamos agora dar um abraço no nosso maior exemplo, que é Jesus, e pedir para esse mestre nos ajudar a entender os seus ensinamentos, para esse mestre ajudar a tirarmos a trave do nosso olho, para podermos enxergar melhor, para podermos entender melhor suas lições, suas verdades. Vamos também pedindo para Jesus ajudar que nós possamos nos enxergar melhor, né? Para que possamos melhorar. Vamos pedindo que Jesus também nos auxilie na corrigenda dos nossos defeitos, dos nossos vícios, que eles se transformem em virtudes. E que o nosso coração fique cada vez mais brando. Vamos agradecendo também aos mentores da Casa do Caminho, Dr. Zé Maurício, equipe espiritual da nossa casa, aos nossos mentores em particular, que como nunca têm estado ao nosso lado, nos ajudando, nos intuindo e nos protegendo. E assim, conectados, abraçados, amados, vamos dar início a mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e ao nosso plano maior. Se vocês ouvirem um latidinho, é que hoje estamos aqui próximo às nossas cachorrinhas, tá bom? Não liguem. Vamos lá começar. Hoje o nosso estudo é o capítulo 28, né? Conforme falei, escritores. E pode passar para a primeira parte. Vamos lá. O capítulo começa com esse versículo de Marcos, que é o versículo 38. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas,
Jesus deu essa recomendação aos apóstolos, né? E Marcos trouxe essa anotação, essa recomendação de Jesus para a gente. Então, primeiro, quem que eram os escribas, né? Eram homens que se vestiam com essa roupa comprida e que eles ensinavam, eles sabiam escrever, né? Porque imagina, na época de Jesus quase ninguém sabia escrever. E os escribas, eles, além de saber escrever, eles ensinavam as leis mosaicas, eles ensinavam o povo, né? Então, quando a gente vem aqui no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, deveria ter deixado marcadinho, mas vamos ver se eu acho rápido aqui, senão eu só vou deixar a dica para vocês. Logo no comecinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ele vai trazer várias explicações, né? E vai trazer qual é o que significa, né, os escribas, os fariseus, ele vai explicar o que era cada um desses povos. E eu peguei 3 notícias históricas aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai ter lá quem são os samaritanos, os nazarenos, os publicanos, os portageiros. É legal a gente entender esse contexto histórico, né? Para a gente também entender as lições. Então vamos lá, os escribas. Nome dado no princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam ao povo. Eles faziam causa comum com os fariseus, dos quais partilhavam os princípios e a antipatia contra os inovadores. Por isso, Jesus os confunde na mesma reprovação. Então, o que é importante a gente saber dos escribas? Que eles eram muito inteligentes. E por que Jesus pede para guardar desses homens, para tomar cuidado? Porque eles usavam dessa para ensinar coisa errada também. E é disso que a gente vai falar um pouquinho na lição. Então, o que eu queria dar a dica hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é a importância da gente ler com cuidado a introdução, porque a introdução vai ter diversos conhecimentos que vão embasar o nosso entendimento nos textos do próprio Evangelho, tá bom? Vale ouro isso aqui, hein, pessoal? Desculpe. Vamos para a próxima. As letras do mundo, a reflexão dele sobre esse trechinho do Evangelho que a gente acabou de ler, né? Do Evangelho de Marcos. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. Então, este alerta de Jesus, ele serve para a gente, é um alerta para nós também, né? Na questão de que a gente também tem que tomar cuidado com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente ouve, né? Na época não tinha tantas coisas, imagina, na época de Jesus a gente não tinha internet, não tinha nada, eram poucos os que escreviam, então Jesus pediu para eles terem cuidado com estes, mas hoje não são só com os escritores que a gente tem que ter cuidado, tem que ter cuidado com as músicas que a gente ouve, com as letras, discuto aqui um pouco com a minha filha, ela, né, dizendo cuidado com as músicas de língua estrangeira, porque a gente não sabe o que a gente está falando na música, né? Então temos que ter cuidado. Cuidado com filmes que a gente vai assistir, com série, né? Então estamos agora passando por esse momento tão difícil da pandemia. Não justifica nós começarmos a encher nossa cabeça de filme triste, de coisa triste. Diz que na primeira semana do isolamento social,
os filmes mais procurados na Netflix foram os filmes pandemia, séries sobre pandemia, né? Então as pessoas queriam ficar mais apavoradas ainda do que a circunstância já nos deixa, né? Então temos que tomar cuidado, temos que ter esse julgamento daquilo que vamos ler, daquilo que vamos ouvir, daquilo que vamos consumir. Cuidado com a internet, redes sociais, que grupos vamos participar, o que vamos ler, quem vamos acompanhar, né? Então, esse alerta de Jesus, lá na época de Jesus, eram os escribas. Hoje nós temos diversos tipos de escribas que a gente tem que se atentar, né? Escriba internet, escriba jornal, escriba televisão, né? Então temos que nos atentar não somente aos escritores de livros, mas a todos os outros tipos de escritores. Pode passar. É preciso fugir aos que matam a vida simples. Por que estamos falando disso? Vou até parar um pouquinho nessa frase, porque tem muito escritor aí, né? Muitas pessoas que falam, vou usar um linguajar popular aí, que viajam na maionese, né, gente? Que faz a gente ir por um caminho muito milagroso, né? Que a gente já sabe que não existe, né? Então ele tá falando pra gente fugir desses que matam a vida simples, né? Porque, gente, como é importante a gente migrar, pensar cada vez por mais simples, né? Por quê? Porque é o ensinamento que Jesus ele deixou mais firme aqui pra gente, né? O ensinamento do amor ao próximo, do perdão. Então não adianta nada eu fugir do simples, eu ir pro complicado e não entender nada. Se eu não entender o simples e o complicado, então, né? Então vamos tomar cuidado com essas fantasias aí, né? Vamos ter aí nosso crivo. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Então sabemos que viemos aqui encarnadinhos neste planeta Terra para desenvolvermos tanto o nosso lado moral quanto o nosso lado intelectual. Qual que é o nosso lado intelectual? É esse lado que a gente aprende a ler, escrever, a construir, a criar, né? Esse é o nosso lado intelectual, nosso lado da inteligência, né? Desenvolvermos coisas novas, remédios, curas, isso é o nosso lado da nossa inteligência. E temos também o nosso lado moral, que é o certo e o errado na questão do fraterno, do trato com o nosso irmão, né? Da gente buscar mesmo aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, nós temos que colocar esses dois pontos na balança, né? Porque se a gente for parar para pensar, todo mundo que é inteligente é bom? Não. E todo mundo que é bom é inteligente? Não. Então a gente está em busca deste equilíbrio, né? E nós temos muitas pessoas que ainda estão longe do caminho do bem, que são extremamente inteligentes, né? Quando a gente vai lá estudar um pouco mais profundamente alguns autores da doutrina espírita, olha, gente, eu vou falar já em André Luiz, né? André Luiz já traz lá nos seus livros, no Libertação, por exemplo, as formas muito inteligentes lá no plano espiritual, fazendo maldades da pesada, né? Então, só para ficar claro que essas duas coisas não andam juntas, né? Então não quer dizer que a pessoa é extremamente inteligente, que a moral dela acompanhou e vice-versa. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Porque o que chega mais rápido na gente não são as coisas que os ditos inteligentes produzem, livros, filmes, novelas, reportagens, isso chega muito rápido na gente, né? Então por isso a gente tem que ter cuidado. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. O que ele está falando? O que significa essa palavrinha archote? É aceso. Ele quer dizer isso, que tem livros que trazem a gente, eles vêm para acender essa luz de amor na gente.
mente, né? Então, para ter esse archote aí aceso, essa luz, então esses livros que edificam. E quantos a gente já não conhece de livros que edificam, né? Inclusive, neste momento, trago um. Todo mundo já ouviu falar no livro Violetas na Janela. Todo mundo já ouviu falar na médium Vera Marinzec, no espírito da sobrinha dela, da Patrícia, que escreveu aí Violetas na Janela, que é o livro mais famoso dela. A Patrícia escreveu 4 livros, somente 4 livros, e ela deixa muito claro que ela ia parar nesses 4 livros, que qualquer outra obra que aparecesse além dessas não era dela, né? Ela já deixou isso claro para não haver nenhum tipo de de falsidade aí usando o nome do espírito dela, tá? Então ela se planejou e escreveu 4 livros, porque ela trabalha no plano espiritual em outras ordens aí. O primeiro livro é o Violetas da Janela, que eu creio que a grande maioria de vocês aí que estão me acompanhando, nos acompanhando, já tenham lido. O segundo livro, gente, é o Vivendo no Mundo dos Espíritos. Até acho que semana que vem eu conto alguma coisinha dele aqui para vocês. O terceiro livro é este carinha aqui, ó, A Casa do Escritor. Dá para ver aí, assistente? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Dá para ver? Dá para ver aí, pessoal? A Casa do Escritor é o terceiro livro. E o último livro da Patrícia é o Voo da Gaivota. Este livro aqui, A Casa do Escritor, a Patrícia conta em detalhes como ela se preparou para escrever esses 4 livros. Ela morou numa colônia chamada A Casa do Escritor para treinar, para aprender. E este livro aqui, olha, é bem curtinho, é delicioso de ler. O que é legal? Eu trouxe ele porque ele, que infelizmente não dá pra gente trazer tudo desse livro aqui nessa live. Mas quem leu esse livro aqui complementa muito essa lição. Porque a Patrícia fala dos maus espíritos que influenciam escritores aqui na Terra, escritores de livro, escritores de música, escritores de novela, né? E como é difícil se preparar para psicografar um livro. Então ela conta aqui com detalhes como ela ficou na colônia Casa do Escritor, como foi o preparo, e fala um pouquinho também desses espíritos que infelizmente, né, se usam aí das brechas que a gente dá para influenciar negativamente aí em algumas obras. Então a dica do livrinho de hoje é essa aqui, A Casa do Escritor. Patrícia, não parem no Violetas da Janela, leiam os 4 livros dela, porque é muito, muito bom, facinho de ler, uma linguagem joia, muito bom e muito rico, né? Tem muita informação. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Gente, isso aqui, por isso que eu falei no começo da live, parece que o Emmanuel escreveu ontem, né? Escreveu agora em 2020 esse vídeo. Porque agora a gente tem uma coisa muito ruim com a internet, que é o excesso de informação falsa, né? E que o pessoal chama aí das fake news. Então, o que acontece? Quando a gente está aqui atravessando tempos perturbados, que é o que a gente está atravessando agora, vem esse povo aí, esse mercado de ideias, né? Repleto de coisas deterioradas, mentirosas. No começo da pandemia, eu vi gente gravando vídeos recomendando que as pessoas tomassem vacina de cachorro e de gato contra o coronavírus, porque lá na vacina veio escrito coronavírus, mas a gente já sabe que não tem só um tipo de coronavírus, né? Que esse daí é o 19. Então, quer dizer, tem outros antes desse, né? Por isso que a gente, na televisão toda hora fala novo coronavírus, porque é meio que a gente... É óbvio, né? Se já existisse uma vacina, a gente não precisava de estar aí nesse sacrifício, todo mundo inteiro em isolamento social, e quantas mortes já não teriam sido poupadas, né? Então, eu recebi muitas vezes esse vídeo com a vacina do cachorro aí supostamente
a vacina do coronavírus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as fake news, a gente se entope de informação. Agora nós temos um número elevado de escritores com a internet, né? Então essa lição, quando eu li ela, eu refleti muito sobre isso e queria trazer muito para a gente tomar esse cuidado, né? Queria muito trazer isso para a gente começar a refletir e pensar. E principalmente pensar na hora de apertar aquele botãozinho de compartilhar, de encaminhar. Eu vou encaminhar uma coisa que eu tenho certeza que está correta, vou encaminhar uma coisa que tem uma fonte correta, vai fazer bem essa informação para quem eu estou compartilhando, então eu tenho que pensar tudo isso, beleza? Próximo assistente, tá acabando, pessoal. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma igualmente não poderá nutrir-se de ideias inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Então, se a gente comer uma comida estragada, a gente vai ter dor de barriga, a gente pode até morrer, né, de intoxicação. Então, nós temos esse cuidado de não comer nada estragado, nada mofado, apodrecido. Temos que ter o mesmo cuidado com a nossa alma, de não consumirmos informações apodrecidas, né? E a gente que já estuda um pouquinho da doutrina espírita, a gente já vai tendo esse discernimento para poder separar se aquilo é bom ou ruim, né, gente? Vamos lá, para o próximo, que eu já estou... A última slide é esse aqui. Observai os modelos de decadência intelectual. Então é só a gente prestar atenção em quem está fazendo bobagem, né? E não fazer igual. E refletir com sinceridade, né? É isso que eu falei, eu vou compartilhar, mas eu sei quem é que está falando, eu sei se é verdade, não é? Para quem eu tô mandando vai fazer bem ou mal, então eu já sei que a pessoa tá desesperada com essa história de coronavírus, com medo de tudo, eu vou encher ela de mais informação ruim do coronavírus, né? Temos que pensar nisso, principalmente quando a gente vai compartilhar em pessoas, evitem, porque a gente às vezes não conhece todo mundo que tá lá naquele grupo, né? E estamos mandando lá aquele monte de coisa absurda que a gente nem sabe se é verdade ou se é mentira. Ou se também é verdade, como é que essa verdade vai chegar lá do outro lado. Então tenhamos essa compaixão. Vamos fazer essa reflexão. Aí ele adverte aqui, né? Vamos refletir com sinceridade na paz que desejai intimamente. Então, se você assistiu um vídeo lá, leu um livro, alguma coisa que não te trouxe paz, não recomende para o outro, não passe para frente, né? Busque a paz, reflita nessa paz que você deseja para você conseguir transmitir para o outro. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Olha só, quando a gente começa a refletir, quando a gente começa a pôr aí os nossos crivos, né? Começa a ser um pouco mais caridoso, um pouco mais atencioso. Eu conheço gente que fala compartilhando. Não sejamos assim, né? Vamos aí usar dessa inteligência. A gente fazendo isso, a gente vai contribuir para a extinção desse desvio, desse mau uso aí da inteligência, né? Então não vamos ser nós a fazermos o mau uso da nossa inteligência. Pode passar. Eu desejo que Jesus abençoe a todos e vamos fazer o quê? A nossa vibração. Vamos fazer a nossa oração, a fluidificação da nossa aguinha, que está aqui a postos. E vamos... depois eu vou dar uns oizinhos aqui, que eu vou pegar o celular da minha assistente para dar uns ois, tá bom? Posso continuar? Porque daqui não dá pra ver, lê o dia que vai ter. A Sofia tá dizendo que ainda a live não dá pra ver. Tá aqui, tá escrito: obrigada, Jesus abençoe a todos. E que a nossa próxima live é dia 2 de junho, terça-feira, no mesmo horário, às 20h20. Depois vocês me digam aí
Se ficou bom dessa forma, que aí na terça-feira eu faço assim novamente, ou se vocês preferem daquele outro jeitinho que eu tava fazendo lá em cima, lá no meu outro cômodo, e aí a gente volta pro jeito antigo. Aí vocês digam aí na live, depois que a gente acabar aí que a gente fizer as vibrações e a prece final, digam aí se gostaram desse modelo ou se voltamos pro modelo antigo, tá bom? Então vamos nesse momento relaxar um pouquinho. Vamos enchendo o nosso pulmão. Vamos sentindo o nosso coração bater. Vamos sentindo todo o nosso corpo, nossas pernas. Vamos sentindo o nosso corpo, os nossos braços, as nossas mãos, o nosso pescoço, a nossa cabeça. Vamos sentindo como é essa comunhão, né? De estarmos encarnados, de estarmos ligados nesse corpo físico. Temos esse contato com os nossos amigos da espiritualidade. E nesse momento, envolvidos que estamos, vamos doar um pouquinho desse amor que eu tenho certeza que todos nós temos. Todo mundo tem algo de bom para ajudar o próximo, para doar um pouquinho de si. Sei que todo mundo, uns mais, outros menos, mas todos sem exceção, desejam a cura dessa doença, desejam um mundo um pouquinho melhor. E é em favor desse mundo um pouquinho melhor que vamos vibrar uma energia de um amor intenso por todo esse planeta Terra que nos acolhe. Vamos vibrar pelos cientistas que estão trabalhando incansavelmente em busca da cura dessa doença e de tantas outras que eu tenho certeza que não pararam suas buscas, que eles recebam essa vibração de muito amor, de muita fé, de muita resignação. Vamos vibrar por todos os profissionais que estão aí trabalhando nos hospitais, nos comércios, nas seguranças, as equipes de limpeza, que todos recebam essa vibração de muita força e essa vibração de agradecimento por eles estarem lá fazendo esse trabalho para auxiliar os nossos irmãos. Vamos vibrar pelos doentes, não só os acometidos por esta doença, pelo coronavírus, mas por todos os outros doentes, os doentes do corpo, os doentes da alma, do espírito, que eles recebam essa vibração de cura, essa vibração de harmonia, de calma. Vamos vibrar pelos nossos governantes, que eles tenham discernimento, que eles pensem no próximo, que eles consigam ouvir os amigos da espiritualidade que estão tentando orientá-los a cada dia. Vamos vibrar por eles. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo Brasil, que é coração do mundo e pátria do Evangelho. Vamos vibrar muito amor por esse país, por esse povo tão caloroso, tão acolhedor. Vamos vibrar pelos idosos, pelos órfãos, esses que se encontram longe, sem o amor de suas famílias, que eles recebam o nosso amor. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pelas casas de oração, pelos trabalhadores do bem. Vamos vibrar por aquela pessoa que a gente tem muita dificuldade de se relacionar. Já vamos vibrando por ela, imaginando que já refizemos os nossos laços, que já voltamos a conversar, que já estamos nos religando novamente. Vamos vibrar pela nossa casa, que tem sido o nosso lar, que tem sido a nossa igreja, a nossa casa de oração, que tem sido a nossa escola, o nosso local de trabalho, que tem sido esse templo de amor,
que estamos construindo durante essa pandemia. Vamos vibrar pela nossa casa. Vamos vibrar por todos os que moram com nós. Vamos vibrar muito amor para que a gente tenha cada dia uma harmonia, uma convivência melhor. Vamos também, com a permissão de Jesus, deixar uma vibração de muito amor para que o plano maior leve aonde for mais necessário nesse momento. E que nesse momento que a equipe espiritual está fazendo, está recolhendo esse fluido, que eles também possam fluidificar a nossa água, deixando para nós aquilo que estamos necessitando nesse momento, que os nossos familiares estão necessitando, que seja um remédio, que seja um calmante, que seja um fluido renovador, fortificador. E assim encerramos as nossas vibrações com muito amor. Aproveitando essa vibração que estamos, vamos fazer uma oração agradecendo a Jesus pelos ensinamentos deixados, agradecendo aos espíritos que trabalham incessantemente para a melhora no mundo, do universo. Vamos agradecendo aos nossos mentores em particular que estão o tempo todo conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos ajudando a entender um pouco melhor de tudo isso que estamos passando. E vamos agradecendo. Vamos pedindo proteção por toda essa semana. Vamos pedindo que, se for da vontade de Jesus, que Ele possa permitir, um novo encontro à terça-feira para conversarmos mais um pouquinho do seu Evangelho, para também refletirmos e nos melhorarmos um pouquinho por dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ai, é tão bom fazer uma prece, uma vibração, né, gente? É muito bom, muito gostoso, a gente volta leve. E aí, assistente? A avó Fátima disse que ela prefere desse jeito. A Ivonete disse que também prefere desse jeito. Estão gostando? A Mary disse que gostou e que tá com saudade de você. Eu também, muita saudade. A Elsa falou que prefere do outro jeito. Elsa do outro jeito. A Maria Josete disse que não dá pra ver direito as letras e que ela gosta de te ver mais de perto. Mais de perto, tá. Então vamos, para agradar a todos, a gente vai fazer uns intercalamentos aí, né? Então a próxima eu volto um pouquinho do jeito antigo e aí vamos fazer assim, as lives de domingo eu faço desta forma. E as lives de terça-feira eu converso mais pertinho com vocês, tá bom? A Esther falou que gostou mais dessa forma. Gostou mais dessa forma, também vamos manter aí um dia desse jeito e um dia do outro jeito. Aí a gente agrada a todo mundo. Quem mais tá aí pra gente mandar um beijinho de boa noite? A tia Dulce falou que prefere do outro jeito. Tia Dulce do outro jeito. Deixa eu ver. Agora pode ler você. Deixa eu ver aqui, falar uns oizinhos aqui, uns boa noites. Vamos lá. Ivonete, abençoada semana para você também. Alessandro, meu amigo, muito bom, obrigada. Tia Rô, saudade também. Elisena. E pro outro. Roselaine. E pra se a gente for fazer dessa TV, vamos fazer no meu quarto, que a internet fica perto da internet. Isso, vamos mudar de televisão na próxima live. Vamos ver se fica um pouco melhor aqui. Sofia está atrás das câmeras. Vamos ver se ela vem dar um... Ih, não apareceu você. Veio aqui, ameaçou, mas não apareceu. Vamos ver. Patrícia, não falei oi. O Gustavo, agora eu conheço o Gustavo pessoalmente. Muito legal. Patrícia, Silvia. E Elisena gostou da ideia de intercalar, tipo, muito fazendo bom, assim, que legal. Vamos ver quem mais que eu não falei. Ângela, Estherzinha, que saudade, Josete. A Terezinha. Ai, a Mary. Ai, que saudade de você, Mary. Mary, manda um beijão pra sua mãe, viu?
Lindona. Ô mãe, a Maria Josete disse que o vídeo parou agora. Aí no seu celular, tá mexendo? Tá mexendo. Tá olhando, tá bom. Vamos ver quem mais. Acho que dei oi para todo mundo. O Breno disse um oi. Mário não tinha dado oi. Edna não tinha dado oi. Boa noite, boa noite. O Breno disse bom desse jeito, sempre bom inovar. Isso, muito bom. Vamos ver quem mais. A Carla Silva disse boa noite. Tia Lu, saudade de nós duas, que gostoso. Também estamos morrendo de saudade de você, Tia Lu. Dá um beijão no Guara. Boa semana, Tia Silvia, Elza. Acho que é isso aí. Oi, Dona Tetê, minha linda, saudade. Carla. Professor Breno, boa noite. Acho que consegui dar oi para todo mundo. Se eu esqueci alguém ou se não apareceu aqui alguém, eu agradeço muito, peço desculpas. Agradeço muito aí a audiência e a paciência de vocês. Já temos um vídeo novo lá no canal do YouTube da nossa irmã amadíssima que tá aí mandando recadinho, Maria Josete. Colocamos um vídeo que ela está falando sobre o que a mão direita faz, a esquerda não deve fazer, que é um trecho lindo do Evangelho. Entrem no nosso canal, está já aqui na página do Facebook esse vídeo dela compartilhado para vocês terem acesso lá ao nosso canal do YouTube. E é isso aí. Sim. Amo todos vocês, muita gratidão por essa oportunidade de vocês, da gente estar aqui juntinho, né? Nessas 3 vezes aí por semana. E terça-feira estaremos aí firmes e fortes com a lição 29, que também vai ser muito legal, tá bom? Um beijo. Oi. Tchauzinho da Sofia. Jesus abençoe. Até terça-feira. Aí terça-feira a gente faz daquele jeitinho que a gente vinha fazendo, tá bom? E aí domingo desse jeitinho aqui. E aí a gente vai aprendendo novos jeitos aí de se comunicar e de ficar pertinho. Beijão, boa semana, Jesus abençoe.